Fala, grande aluno, tudo bom? Professor Juninho aqui na área, professor aqui do Mérito, professor de Matemática e Física, né? Só que a abordagem hoje vai ser conteúdo de Física, uma revisãozinha aí, alguns assuntos pertinentes, né? Que vem caindo aí na Univ, que caiu. Peguei alguns assuntos relevantes da última prova, né? Outros anteriores. Então a gente, assim, o objetivo nosso aqui é resolver a questão. Porque querendo ou não, né? Eu sei que o aluno fica preocupado, eu vejo a teoria e tudo mais, quando eu vou para as questões, eu não consigo resolver, né? Então, o objetivo aqui é resolver as questões, comentar com você a teoria dentro das questões e sempre aquela pegada da matemáticazinha básica que tem, né? Porque o aluno ele tem que ficar muito preocupado com isso, né? Muitas vezes ele pega a fórmula, às vezes tem isso muito na Univ, ele tem que saber lá da fórmula e só de ele manipular a fórmula ali, ele consegue resolver a questão, tá? Então, o objetivo nosso aqui é ser bem direto aqui com o aluno para poder ele não perder tempo nas questões, tá bom? E aí, durante a aula, a gente vai comentando, tá? Vou colocar aqui e vamos logo. Chega de conversa, né? Beleza. Então, olha aqui. Questãozinha aqui, eu acredito que essa questão aqui foi acho que até da última prova. E ela tratava sobre negócio de torque, né? Tinha-se duas pessoas, né? Aplicam forças perpendiculares à superfície de uma porta, porém em sentido oposto. A gente percebe aqui, né, que tem essa força F1, né, colocando aqui, essa força F1, aplicando aqui, perpendicular aqui, a uma certa distância aqui, do eixo de rotação da porta, e tem uma outra pessoa aplicando uma força F2 aqui, ó, perpendicular também, né, com uma distância D2 em relação ao eixo de rotação da porta, né. E aí ele falou que a distância D1 é de 50 centímetros, tem que tomar cuidado, porque geralmente as unidades que eles colocam muitas vezes não está correspondendo ao sistema internacional, porque a distância tem que ser em metro, então tem que ficar atento com isso. A D2 aqui, ó, tudo bem, ó, tá 1 metro, perfeito. Então não tem problema nenhum, conforme representada a figura. Então, desprezando o atrito das dobradiças, né, julgue verdadeiro ou falso. Então, aqui o assunto é torque. Então, o aluno tinha que lembrar o que era a fórmula em si do torque, né? Porque quando você está lidando com torque, então imagina aqui que eu tenho uma seguinte situação. Aqui é o ponto que vai rotacionar. Então, por exemplo, se eu aplico uma determinada força nesse sentido, não vai ter rotação, né? Ou seja, como se eu estivesse puxando a porta, né? Então não vai ter rotação. Perpendicular, aqui, então aqui, por exemplo, uma força F1, aqui é uma força F2, perpendicular, né? Ao braço, essa distância aqui, ó, a gente vai chamar de D, né? E pode também ter uma força nesse sentido aqui que também vai ter um sentido orientado. Pode chamar aqui de uma F, né? Então, dentro dessa característica aqui, quando a gente vai lidar com torque, né, ela é a força vezes o braço, né? E aí, se você for analisar, que é um produto, porque o torque é uma grandeza vetorial física, né? Então, nesse caso aqui, era só o aluno lembrar da fórmulazinha e fazer a conta e analisar. Quando ele colocou aqui, ó, a gente pode perceber, ó, quando eu vou fazer o torque da força 1 aqui, aplicada, né? Torque 1 aqui, ó, vai ser a força 1, né? D1 e o seno do ângulo, né? Mas o seno, quando você for colocar aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, é de 90 graus. Então, seno de 90 aqui, ó, vai dar 1. Então, por isso que o torque aqui é só a força vezes o que? O braço. A força 1, braço 1. Então, quando você vai... Qual que é a força aqui, né? Ele colocou aqui, ó, né? Tem um negócio aqui, ó. Olha para você ver as questões. Caso a força 1 seja de 100 newton e a força 2 de 50, a porta não se moverá. Então, a força 1, ó, é de 100 newton e a força 2 é de 50. Então, a força 1, 100 newton. Então, vamos colocar ó, 100
E a distância? A distância, ó, 50. Mas tem que tomar cuidado porque tem centímetro e não pode, tem que ser em metro. E metro é 0,5 metro, porque você divide por 100, tá? Então, nesse caso aqui, né, vai ficar 0,5. Aí, quando você pegar o 100 e multiplicar por 0,5, vai dar 50 newton vezes o quê? Metro. Esse é o torque. 1. Então, está buscando nesse sentido. Vamos analisar o torque 2? O torque 2 é a força 2 e o deslocamento, né, que é o braço, né, é o D2 aqui em relação ao eixo de rotação. Então, ele falou que a força 2 é 50 e o braço é 1 metro. Então, 50 vezes 1 é 50 newton vezes o quê? Metro. Ou seja, realmente, ó, para você ver, tanto o torque 1 como o torque 2 são iguais, né? Se você fazer o somatório dos torques aqui, ó, ele vai dar nulo. Ou seja, nesse caso aqui, ó, a porta não se moverá, ó. Ela não se moverá. Tá vendo? Então, você vê que os torques são iguais. O torque 1 é igual ao torque 2, que deu quanto? 50, né, newton vezes metro. Então, ele não se moverá. Então, o que? Item verdadeiro. Tá? Agora, quando você faz, né, se a força for F1 for 50 e o F2 aqui é 50, então aqui não vai mudar, porque o torque 2, né, nós já vimos que foi quanto? Foi quando eu tinha essa força de 50, né, era 50 vezes 1 normal, né? Então 50 newton vezes metro. Quando você vai avaliar o torque 1 com essa força aqui, ó, 50, aí você vai ver que vai dar diferente, né? Que aí você tem a força que é 50 e ali, ó, a distância era de quanto? Quando eu vi lá, ó, 50 centímetros. Então, 50 vezes 0,5, você vai ver que o torque 1 vai ser de 25 newton vezes o quê? Metro. Ou seja, o torque 1 é diferente do torque 2. O torque 2 é bem maior. Então, quando ele fala assim, a porta não se moverá, ela se moverá sim. Porque o torque 2, ó, é muito maior. Ou seja, a porta ela vai buscar o quê? Esse sentido aqui, ó. Tá vendo? Então, o item é o quê? Falso. Beleza. Aí, quando você vai para o outro caso, ó, se for F1, né? F1 seja de 100 newton e F2 50, ou seja, o torques, né? São iguais. Porque é o mesmo caso da situação A, né? Aqui era o item A, B, C, não coloquei os itens aqui, A, B, C, D, né? Mas muitas vezes das questões, você vê que o fato de você descobrir analisar uma assertiva, já é suficiente para você quase que resolver todos os itens da questão. É uma característica muito importante isso que tem no nível. Então você vai perceber que quando a força for 100 e a força 1 for 100 e a força 2 for 50, você vê que os toques são iguais, que é a mesma coisa do item A, que a gente viu que deu quanto, ó? 50 newton vezes metro. Então, nesse caso, a porta se moverá no sentido de F1? Não, né? O somatório dos toques vai dar nulo, né? Ou seja, não se moverá. Então, ele tem o quê? Falso. Então, já no último aqui, ó, se a força F1 for 50 e a F2 for 50, né? A porta se moverá no sentido de F2 e a gente percebeu isso aí, né? Porque quando nós analisamos aqui como foi 50, o torque 1, que é a força vezes o deslocamento, né? Que é 50 vezes lá o 0,5, você viu que deu quanto? 25 newton vezes metro. E aí quando você viu o torque 2, que era 50 vezes 1, deu 50 newton vezes metro. E aí você percebe que o torque 1, né? Ele é maior do que o torque quem? Torque 2. O torque 2 é maior do que o torque 1. Então, nesse caso aqui, ó, realmente a porta movimentará no sentido que F2 está aplicando, ó, tá? Ou seja, então, nesse caso aqui, ó, o item que verdadeiro. Então, você vê, essa questão aqui, acredito que tinha caído na última do vestibular, né, da Univ, e era muito simples o aluno lembrar da formatória, da fórmula, né, do torque e analisar o comportamento quando a força está sendo aplicado em relação ao braço, né, que é a distância em relação ao eixo de rotação, tá? Então, muito simples,
Muito simples mesmo a questão. Era uma questãozinha que, se o aluno lembrasse da fórmula, é só aplicar e analisar o comportamento que estava acontecendo ali. Tá bom? Muito bem. Beleza. Outra questão aqui, ó. Às vezes eu falo para o aluno, gente, ó. Às vezes, na Univ, o aluno vê a questão e ele fala assim, nossa senhora, as assertivas aqui, elas são tão difíceis, eu não sei nem o que está se tratando. Mas às vezes a Univ, ela coloca o assunto, essa questão mesmo que ela trata do pêndulo simples. Então, o aluno, se ele lembrasse como é que se calculava, né, o período do tempo pêndulo simples, ele simplesmente manipulando a fórmula, ele conseguia resolver todos os itens da questão. Então, essa questão aqui mesmo, ela trata, né, de você saber realmente a fórmula do pêndulo simples e você conseguir manipular ela, ou seja, um rigor matemático. Que às vezes eu falo para o aluno, ó, dá uma analisada desse comportamento da matemática sua, seja de raízes, você como é que você manipula uma raiz, como é que você sai dessa raiz, a ideia de potência, e essa questão trata muito bem disso, tá? E um pouquinho de álgebra. Então, olha só, um pêndulo é um sistema composto por uma massa acoplada a um pivô que permite sua movimentação livremente. Então, a gente está percebendo aqui, ó, né, que tem uma massazinha aqui, um comprimento aqui, ponto fixo, onde ele vai oscilar, né? Aqui a massa aqui, e ele vai executar esse movimento, né? Né? Aí vem para cá e depois ele que ele volta. Então, quando ele executar esse movimento, vai ser o que? Uma oscilação completa, que é o período dessa oscilação, né? A massa fica sujeita à força restauradora causada pela gravidade. Existem inúmeros pêndulos estudados por físicos, mas o modelo mais simples é o que tem maior utilização. O pêndulo, sim, mostrado na figura, consiste em uma massa presa, né? Um fio flexível, né? Inextensível, quer dizer que ele não estica, de comprimento L, por uma das suas extremidades livre e a outra fixa, né? Quando estamos afastando a massa da posição, nessa situação aqui, de repouso e soltamos, o pêndulo realiza oscilações, né? Então, foi o que eu comentei aqui, ó. Vai e volta. É um período, é uma oscilação completa. Desconsideramos a resistência do ar, né? Então a gente está considerando aqui como modelo, né, ideal. Porque se for na realidade mesmo, a partir do momento que eu solto aqui, ele vai perder um pouco dessa energia, né, devido ao atrito, e aí ele não vai executar a mesma amplitude completa no início. Beleza. As únicas forças que atuam no pêndulo são a tensão, né, que é a força de tensão aqui, ó, no fio, né, é a tensão, e aqui o peso, né, pela força gravitacional, né, o peso. Tá? Considere que θ, ó, θ seja pequeno, então o pêndulo simples em si, esse estudo aqui, ó, serve só para porque quando esse θ aqui ele for muito pequeno, né? Quando ele for muito grande, ele não se adequa aqui. Então, geralmente, quando cai nas questões, é trabalhado com pequenas oscilações, tá? Ou seja, o θ pequeno. Concluímos que o movimento é harmônico simples. Então, beleza. Então, nesse caso aqui, o aluno deveria saber, quando cai questões, sei, dos vestibulares, ele vai falar justamente do período. Então, no período, no pêndulo simples, é 2π, né, raiz quadrada de L sobre G. Então, o aluno deveria lembrar da fórmula do pêndulo simples, né, o que é o período, onde tem L, que é o comprimento do fio, G é a gravidade. Então, o que acontece quando costuma cair questões? O que eles falam? Eles falam assim, ó. Bom, beleza. Inicialmente eu tenho essa massa aqui, ó, M, né? Eu tenho essa massa M. E aí ela faz esse período, né? Essa oscilação vai lá e volta e gasta um período, tipo assim, 2 segundos, né? Mas se eu pegar essa massa aqui, ó, em vez de colocar M, eu coloco a massa 2M, ou seja, o dobro,
O que que acontece com o período? Ou seja, você vai perceber na fórmula aqui, ó, que não tem a relação com a massa. Não tem a massa aqui, ó, na fórmula do período, né? Então isso aqui não acontece. Outra coisa que também, né, o período, ele se mantém, ó. Outra coisa também, aqui, ó, tem a ver com amplitude, ó. Amplitude de oscilação. Aqui, ó, menos A e aqui, ó, A, né? Então, aqui é amplitude. Ou seja, às vezes ele fala assim: "Ah, mas se eu direcionei essa massazinha aqui, ó, nessa situação com amplitude A, se eu dobrar a amplitude, o que acontece? O período aumenta, o período diminui. Você vê que na fórmula aqui não tem, ó, amplitude, não tem também. Então, o único fator que influencia aqui, ó, é o comprimento do fio, que é o L, e a gravidade, né, do qual ele está sendo inserido. Então, às vezes, assim, já vi questões relacionadas. Ah, esse, esse experimento é feito aqui na Terra. A gente leva em consideração gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. E às vezes você vai levar lá para a Lua, que é 1/6 da gravidade da Terra, aproximadamente, né? Que é 1,60 e alguma coisa, né? Então, nesse caso aqui, o que que fica situado, né? Você vai ver que a gravidade aqui, ó, se você diminui a gravidade, você aumenta o tempo do período. Mas toma cuidado que não é inversamente proporcional. É inversamente, né, proporcional à raiz quadrada do que? Do período. A mesma ideia. Ó. Se você aumenta o comprimento do fio, você também aumenta o período. Você aumenta o período, né? Mas também não é diretamente proporcional. Ele é diretamente proporcional se for a raiz quadrada do período, tá? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Mas o aluno deveria saber a forma. Por quê? Porque nas questões, quando ele está colocando aqui, ó, ele fala, ó, a aceleração da gravidade local pode ser obtida por esse pêndulo de acordo com a equação. Aí ele deu, ó, G, que é igual a 4π ao quadrado, L, dividido por T ao quadrado. Onde T ao quadrado é o período, L é o comprimento do fio e G é a gravidade. Se você for analisar o outro item, olha para você ver. Daqui para cá, o que mudou só foi a relação numérica aqui, ó, de 2 para 4. Então, você tinha que saber manipular a fórmula. Se você está lá, né, 2π raiz quadrada de L sobre G. Então, o que acontece? O objetivo é você isolar esse G aqui, ó. Aí, às vezes, o aluno falta essa ideia da matemática básica. Bom, então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 2π para cá. Então, período, uma coisa que está multiplicando, passa dividindo, 2π, é igual ao quê? A raiz quadrada de L sobre G. Mas aí, o que acontece? Eu tenho que arrumar um jeito de sumir com essa raiz, né? Então, o que você faz? Se é raiz quadrada, eu vou elevar ao quadrado de ambos os lados. Olha ali. Então, aqui, ó, vai ficar o quê? O período vai ao quadrado. Então, período ao quadrado. Aqui, tanto 2 vai ao quadrado, que é 4. E o período também. O π vai ao quadrado também. Então, é π ao quadrado. E aqui, ó, vai cancelar a raiz com quadrado e vai sair o L sobre G. E o objetivo é você isolar o G. O que é que eu vou fazer? Multiplicação cruzada, né? Esse G vai multiplicar o T ao quadrado, então vai ficar GT ao quadrado. E o 4π ao quadrado L vai passar multiplicando lá. 4π ao quadrado L, tá lá. Aí, como eu quero isolar o G, o período ao quadrado, vai passar o quê? Dividindo. Portanto, a minha gravidade vai ficar 4π ao quadrado L dividido por quem? O período ao quadrado.
Essa é a minha gravidade. Ou seja, quando você avalia os itens, e aí nós chegamos, ó, que a gravidade é 4π ao quadrado L, que é o comprimento do fio, dividido pelo período Q ao quadrado, ó. Ou seja, item Q verdadeiro. Consequentemente, o de baixo aqui, ó, ele mudou do 4 para o 2, ó. Tá vendo? Então, nesse caso aqui, o item é o quê? É falso. Então, é uma questão que, se for analisar, é só lembrar. Eu lembraria do período do pêndulo simples e com matemática básica, para você manipular a fórmula e buscar o jeito de isolar a variável que está te pedindo, que é a gravidade. Quando você vai para os outros itens, olha para você ver. O período da oscilação, né, do pêndulo é dado por quê? 2π raiz de m sobre k. Olha para você ver que ele pediu para você manipular a fórmula novamente. Então, quando k for L dividido por mg, será que eu vou conseguir chegar lá na minha fórmulazinha, que é L sobre G? Então, você tem que manipular. Substitui e vê se você consegue chegar nisso aqui. Então, eu vou substituir, ó. Quem que é meu K? Ah, o meu K é L dividido por M sobre G. Então, vai ficar 2π raiz quadrada M. E esse K é L dividido por mg. Percebe que isso aqui, ó, é divisão de fração, onde você faz o quê? Conserva a primeira, que é o m, ó, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar mg dividido por L. Portanto, ficou o quê? 2π. Olha lá. M, com esse m, dá m ao quadrado. G dividido quanto? Por L. E outra coisa, hein? Se eu quero tirar esse m ao quadrado, eu cancelo o quadrado aqui e o m sai para fora, que é da massa. Então, dá 2πm raiz quadrada de g sobre quem? L. Ou seja, eu não cheguei, né? Olha só, é diferente daqui, ó. Aqui é 2π L, que é o comprimento do fio, dividido pela gravidade. Aqui eu fico a gravidade dividido por L e ainda tem esse fator M aqui, que é a massa. Ou seja, nesse caso aqui, ó, o item é o quê? Falso. Agora, quando você substitui na outra, onde ele falou assim, ó, o seu K, fulano, ó, ele não é L dividido por M sobre G, ele é mg dividido por L. Então, se você joga 2π, aí, ó, M, e no lugar do K você joga mg sobre L, mg dividido por L, divisão de fração, vai conservar a primeira, que é o m, e multiplicar pelo inverso da segunda. Esse L vai passar multiplicando. L, mg. Ou seja, esse m com m simplifica, de tal forma que o período fica 2π raiz quadrada de L sobre G. Ou seja, você viu que bateu, né? Correspondeu certinho o período aqui, ó. Tá vendo? O pêndulo simples em si. Tá vendo? Ou seja, é o que eu havia comentado. Se o aluno entende a fórmula em si, ele consegue, só com matemática básica, item verdadeiro, resolver as questões, porque é muito direto, né? Você percebe nas questões da Unif que ela é muito direta. Você sabe do que eu estou falando? Pá, não. Então, pula a questão, sabe? Porque muitas vezes é igual eu comentei aqui, ó. Pega a questão, manipula ela, ou ela te dá, né? Ou ela, você sabe a forma, te dá os dados, é só se aplicar e fazer a conta, tá? Beleza. Vamos lá. Ó, outra aqui, ó. Essa aqui eu acho que também caiu da última prova, se eu não me engano, sobre desvio.
né? Onde estava falando refração e lei de Snell. Então, olha só, lâminas paralelas, né? Desvio lateral, né, em si, né? Desvio, né, de faces laterais de lâminas paralelas. Refração, diferente da reflexão, onde você tem a incidência, né? Na reflexão, você vinha aqui com raio incidente, aqui tinha normal, e aqui você tinha o quê? A reflexão, ó. O raio incidente e o raio refratado aqui, ó. Tá? Agora, quando você está lidando com a refração aqui, são dois meios, né, onde a luz vai incidir. Aqui é o meio 1 e aqui é o meio 2, né? Aqui eu estou fazendo aqui uma normal perpendicular, de tal maneira que quando o raio incidir aqui, né, em relação ao ângulo de incidência, ó, sempre o ângulo de incidência com a normal, no θ aí, se o índice de refração do meio 1 fosse igual ao meio 2, né, o raio aqui passava direto. Mas se o índice de refração do meio 2 ele for maior do que 1, o raio luminoso ele vai sofrer um certo desvio, ou seja, ele vai aproximar da normal, tá? Com um determinado ângulo aqui, ó, que é o ângulo θ2, ó, tá? Então, esse aqui é muito bacana. E aqui é onde você aplica a relação da lei de Snell-Descartes, porque você tem aqui, ó, N1, que é o índice de refração do meio 1, vezes o seno do θ1, é igual a N2, que é o índice de refração do meio 2, vezes o seno do θ2. E lembrar da fórmula em si do desvio, né? Do desvio, porque essa questão aqui ela vai falar justamente disso. Então imagina aqui, ó, olha a questão. Uma janela ou porta de vidro são bons exemplos de lâminas de face paralelas, ou seja, um conjunto de três meios homogêneos e transparentes, separado por duas superfícies planas e paralelas. Então, essa superfície aqui, ó, né, separada dessa outra aqui. Um raio luminoso proveniente do meio 1, ao atravessar a lâmina N2, de espessura E, que é essa espessura aqui, ó, é uma espessura E, né, sofre duas refrações. Ou seja, você percebe que quando veio o raio aqui, ó, o raio incidente, em relação ao ângulo I, relação normal. Então, lembra que sempre tem que ser em relação ao normal. Sofre o quê? Duas reflexões, porque a hora depois que o raio, ó, você vê que percebe, né? Percebe que o raio aqui, ó, ele não passou direto, porque os meios são diferentes. O índice de refração do meio N2, ele é maior do que o N1. Então, nesse caso aqui, ó, o raio ele vai aproximar da normal, ó. Ele vai aproximar da normal. Ele fez esse ângulo de refração, ó. Ângulo Rzinho, aqui é o ângulo de incidência, tá? Quando chegou aqui, ó, né? Quando chegou aqui, ela sofreu um outro desvio. Você percebe que, olha só o que aconteceu. Do N2 para o N1, eu estou saindo meio mais refringente para o menos refringente. Se o N2 fosse igual ao N1, né? A luz, ó, o raio luminoso, ele passava reto. Mas o que aconteceu foi o quê? Ela sofreu um desvio. Olha aqui o ângulo, ó. Ele afastou da normal. Então, isso aqui é muito bacana, porque quando eu estou indo de um meio menos refringente para o mais refringente, ele aproxima da normal. Se eu estou saindo do meio mais refringente para o menos refringente, ele afasta da normal. Isso aí já foi questão até de prova, tá? Até de prova. Então, fica atento com isso. Beleza. Então, ciente disso, e consequentemente, um desvio lateral D, né? Esse é o desvio aqui, ó. Você percebe o desvio. E aí a gente vai
analisar os itens aqui, ó. Para ângulos de incidência e refração na primeira face, ou seja, essa primeira face aqui, ó. Colocar aqui nessa primeira face aqui, ó. Vendo? O ângulo de incidência aqui e esse outro ângulo aqui, ó. E na primeira face, 60 e 30, respectivamente, e a espessura de 10 centímetros da lâmina, o desvio lateral será dado por esse valor. Tá vendo? Você vê que tanto o item A aqui como o B falou da mesma ideia. Ele te deu o ângulo 60, 30, ó, a espessura 10. Só que olha aqui, ó, aqui é 10 raiz de 3 sobre 3 e aqui é 10 raiz de 2 sobre 3. Você vê que muitas vezes é que eu falo. Soube a fórmula, aplicou o conceito, os dados, analisa, manipula ali e bronca na questão, tá? Então vamos analisar. Então tem que saber qual que é a fórmula do desvio, né? Pois é. E o desvio é a espessura vezes o seno da incidência, do ângulo de incidência, menos o ângulo de refratado, né? Dividido pelo quê? Pelo cosseno, né, de R. Tá? Então, nesse caso aqui, vamos aplicar, né? Vamos colocar aqui, ó, dessa parte aqui, ó, item A, né? Item B, item C, item D. Então, analisando o item A. Bom, a espessura é 10 centímetros. Então, põe aqui. Aí eu vou fazer seno, incidência, consequentemente, 60. E refração, 30. Então, esse aqui, ó, quando ele colocou aqui, ó, aqui é 60 graus. E aqui, ó, é 30 graus. Tá? Então, quando eu fazer 60 menos 30, vai dar 30 graus. E aqui embaixo, cosseno aqui da reflexão, é cosseno de 30 graus. Beleza. Então, vamos lá. 10. Quem que é o seno de 30? Aí tem que lembrar dos ângulos notáveis. Seno de 30 é meio. Tá? Dividido por quem? Por cosseno aqui, ó, de 30. E cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E aí, de novo, ó. Esse 10 aqui, ele multiplica 1. Tá? Então, colocando aqui, ó. Esse 10 multiplica 1. E aí fica 10 sobre 2. Aí, como é divisão de fração, conserva a primeira, que fica 10 sobre 2. E multiplica pelo inverso da segunda, que é 2 dividido por raiz de 3. Bom, então nesse caso aqui, ó, como ficou a seguinte situação? O 2 cancela com 2. E aí fica 10 raiz de 3. Como tem raiz de 3 no denominador, eu vou o quê? Racionalizar. Então, nesse caso aqui, o que eu faço? Eu multiplico tanto o numerador pelo denominador, pela mesma elemento que está no denominador, que é a raiz de 3. Então, aqui vai ficar 10 raiz de 3. E aí, raiz de 3 vezes raiz de 3 aqui dentro vai dar raiz de 9. E a raiz de 9 é quanto? 3. Então, o desvio é quanto? 10 raiz de 3 sobre 3. E aí você vê que tanto o item A como B, você o que? Dá conta de avaliar só pelo o cálculo da primeira. Porque aqui ele falou que era 10 raiz de 2 sobre 3. O que faz o item ser o quê? Falso. E o outro é verdadeiro, porque ele falou aqui que é 10 raiz de 3 sobre 3. Ou seja, bem simples. Bem simples a questão. Lembrou do desvio? Aplica, né?
já direto a fórmula, né, os dados que ele te fornece, e aí é só um abraço na questão, tá? Beleza. Aí aqui ele colocou aqui, ó, para o ângulo de incidência na primeira face 60, né, o índice de refração N1 é igual a 1 e N2 é igual a raiz de 3, o ângulo de refração na primeira face será 30. O que ele está falando isso aqui? É aonde você vai aplicar a lei de Snell aqui, ó. A lei de Snell. Então, o que acontece aqui, ó? Vou colocar aqui. Então, eu vou saber. Se o ângulo aqui, gente, ó, for 60 graus, e o índice de refração do meio 1 for 1, né? E o índice de refração do meio 2, como ele havia comentado aqui, ó, raiz de 3, ó, raiz de 3, o ângulo de refração na primeira face será de 30, ou seja, esse aqui é a raiz de 3, o índice de refração. Será que esse ângulo aqui, ó, na primeira face, será que ele vai ser de 30 graus? Aí eu vou aplicar, ó, a lei de Snell, ó. Então, pegando aqui, ó, dentro desse conceito, voltando lá, ó, pegando lá. Item C, ó, N1 vezes seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. O índice de fração de coisa é 1, como ele havia comentado. O ângulo, ele está falando que é, ó, de incidência é 60. Então, é o seno de 60. Seno de 60 graus. N2, ele falou que é raiz de 3. Raiz de 3. Seno de θ2. Bom, o que acontece aqui? O seno de 60, tem que lembrar, lá dos ângulos novos, é raiz de 3 sobre 2. E aqui é raiz de 3 vezes seno de θ2. Então, você percebe que a raiz de 3 dá para cancelar com raiz de 3. Por quê? Uma coisa que está multiplicando passa dividindo. Então, de certa forma, aqui vai sobrar 1 na hora que simplificar. Isso implica que o seno de θ2 é 1 sobre 2. Aí, o que acontece? Qual o ângulo cujo seno vale meio? Você vai perceber que esse θ2 é de 30 graus, porque o seno de 30, ele é meio. Ou seja, e ele falou realmente, ó, quando você analisa aqui o item, para o ângulo de incidência na primeira face, de 60, o índice de refração N1, N2, raiz de 3, o ângulo da primeira face de refração será de 30? Realmente é 30. Ou seja, item verdadeiro. Tá? Agora, vamos analisar o outro item. Para o ângulo de incidência na primeira face, 60, índice de refração N1, N2, raiz de 3, o ângulo de refração na segunda face será 60? De refração na segunda face. Você vê que foram os mesmos dados lá, né? Os mesmos dados, só que ele está pedindo aqui, ó, de refração na segunda face. Ou seja, se você voltar aqui para o desenho, ele está falando justamente desse aqui, ó, da segunda face, ó. Porque essa é a primeira face e essa é a segunda face. Então ele quer saber justamente esse ângulo aqui, ó. E aí aquela trigonometria básica, né? Porque nós já descobrimos, pelos dados lá do item, que esse ângulo aqui, ó, é de 30 graus. E aqui, ó, como é perpendicular, ele é 90. E você sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar quanto? 180. Então você percebe que esse ângulo aqui, ó, quando você forma um triângulo, né, ele vai dar
60 o quê? Graus. 60 graus. Então, consequentemente, esse ângulozinho aqui, ó, de incidência da segunda face tem que ser quanto? 30, porque porque a normal que é perpendicular. Se esse ângulo aqui é 60, para 90 falta 30. Então, o ângulo aqui, ó, de incidência, ele é 30. E aí você percebe que o índice de refração aqui, ó, do meio 2, né? Ele vale quanto? Raiz de 3. Como é o meio 1 aqui, ó, o índice de refração do meio 1 é 1. E aí, esse ângulo aqui é o que eu estou pedindo, ó, que ele está pedindo a questão, né? Que é o índice de refração da segunda face. Se você aplicar, né, na lei de Snell, novamente, para o item D, você vai ver N1, né? Agora o seguinte, ó, quando o aluno analisa N1 seno de θ, né? Agora, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar N2. Por quê? Porque ele está saindo desse meio aqui 2 e para o meio 1. Então, na hora de colocar aqui, ó, N2. Seno de θ2. Aí vai N1 seno de θ1. Então, N2, ele já falou que é raiz de 3. O seno de quem? Do ângulo. Então, é o seno de 30 aqui, ó. Porque é o ângulo perpendicular, ó. 30 graus, ó. Então, nesse caso aqui, ó, seno de 30 é meio, né? Índice de refração do meio 1 é 1. Seno de θ1. Seno de θ1 vezes 1 é o seno de θ1. Então, o seno do θ1 vai ser o quê? Raiz de 3, porque raiz de 3 vezes 1, raiz de 3, sobre 2. Aí você pergunta, qual o ângulo cujo seno vale raiz de 3 sobre 2? Você vai perceber que esse ângulo é de 60 graus. Porque o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, quando ele falou aqui, ó, na segunda face, a refração na segunda face será de 60? Realmente. Ou seja, item verdadeiro. Ou seja, eu tinha que lembrar do desvio e eu tinha que lembrar da lei de Snell. Só ele é como se ele te fazia assim, fulano, essa questão que eu estou falando de refração, e você tem que saber a lei de Snell e o desvio. Você sabe? Sei. Então tá, tô te dando os dados aqui, aplica aqui e resolve. É como se fosse isso, tá? Então não tem muito rodeio não. Então tem que saber, tá? Tem que saber. Beleza. O que dá para direcionar aqui? Ó, essa ideia aqui, ó, de trabalho e energia é um conceito bastante, né, aplicado também. Caiu da provinha recente. Porque quando a gente lembra de trabalho e energia, né? Deixa eu colocar até aqui. Trabalho. Trabalho, força, deslocamento e o cosseno o quê? Do ângulo. Então você imagina que eu tenho uma determinada caixa, né? Aqui. E aqui eu vou aplicar uma determinada força. Ela está saindo dessa posição. Fez um deslocamento D para o lado de cá, né? E você percebe que o ângulo entre a força e o deslocamento, esse ângulo é de 0 graus. Então, quando você faz cosseno de 0, é 1. Então, você vê que nessa situação aqui, ó, o trabalho, né, está no mesmo que a força está no mesmo sentido de deslocamento, né? Então, nesse caso aqui, você tem um trabalho, né, motor, força vezes deslocamento. Então, nesse caso aqui, você tem essa seguinte situação. Agora, imagina que você faça o contrário, né? Eu estou aplicando uma determinada força, uma força F, e contrário a essa força é o que a gente chama de força de atrito. Aí está saindo de uma situação que fazendo esse deslocamento. Então, trabalho aqui, ó, se eu quero saber qual que é o trabalho da força de atrito. Bom, então é a força, que é a força de atrito, o deslocamento, que é D, e o cosseno do ângulo.
Só que é o seguinte, percebe que a força, olha para você ver, o deslocamento, né, que o bloco está se locomovendo é para cá, e a força de atrito é contrária. Então, o ângulo, nesse segundo caso aqui, ó, é um ângulo de 180 graus. E quando você fazer cosseno de 180, vai dar -1. Ou seja, é um trabalho resistente. Então, vai ficar negativo. Tá? O trabalho da força de atrito é um trabalho resistente. Ah, entendi. Né? Entendi. Tá vendo? Então, temos que levar isso em consideração. Agora, pode acontecer também de você ter a seguinte situação. Eu estou aplicando uma determinada força, F, né? Aqui está acontecendo o deslocamento, T. E aí você vê que aqui ó, tem um peso. E peso é massa vezes que gravidade. Percebe que a partir do momento que o bloco está locomovendo, você vê que a força, peso, em relação ao deslocamento é de 90 graus. Ou seja, quando você faz o trabalho da força-peso, né, que é força-peso vezes deslocamento e o cosseno do quê? Do ângulo. Você percebe que o ângulo aqui é de 90 graus. E aí cosseno de 90 é zero. Então, ou seja, não está realizando o trabalho da força-peso. Então pode cair essas situações aqui, ó, tá? Pode cair. Então, ciente dessa informação, trabalho também, gente. Às vezes o aluno só lembra aqui, ó. Ah, que trabalho é força de deslocamento. Mas trabalho também pode ser a variação da energia cinética, tá? E quando você fala de variação de energia cinética, eu estou falando de energia cinética final menos energia cinética que inicial, tá? Trabalha a variação da energia cinética. E a energia cinética é calculada como a massa, a velocidade ao quadrado, né, sobre 2. Isso é o cálculo da energia cinética. Então tem a ver com velocidade. E você também tem energia potencial gravitacional. Tem a ver com o quê? Altura. mgh. Altura. mgh. Também tem a energia elástica. Energia elástica. Que é K, que é a constante que é elástica. Deformação, que é o X, dividido por 2. Tá? Energia elástica. Que aqui é como se fosse um negócio de mola, elástico. Seguinte situação, né? Eu tenho uma situação desse jeito aqui, ó, né? Eu tenho a molazinha aqui, ó, né? E aí tá aplicando uma determinada força aqui, né? Uma força F. Mas você vai ver que a força elástica tá no sentido contrário, né? Que é uma força restauradora, né? Então você vai perceber, ó, que aqui vai estar acumulando energia potencial elástica, onde K é a constante aqui da mola. Essa constante ela é dada em Newton por metro. Newton por metro, tá? Onde o X é a deformação com que essa mola se sofre, tá? Então, aqui são uns conceitos bem tranquilos para ser trabalhado dentro desse conteúdo. E já caiu questões diversas na Univ, onde você faz esse engajamento aqui, ó, só de aplicação. Então, quando a gente volta aqui na questão, por exemplo, aqui, ó, uma pessoa lança verticalmente uma bola de 100 gramas. Já está errado aqui, ó. Por quê? Porque o aluno já tem que ler, já tem que perceber. Massa no sistema internacional é em quilo. Então, essa massa aqui, quando você dividir por 1000, porque 1 quilo é 1000 gramas, então é 0,1 quilograma. Então, tem que ficar atento com esses detalhes. O examinador, geralmente, ele não coloca o dado tão bonitinho lá. Então, fica atento. Com velocidade igual a 36 km por hora. Já está errado. Já está errado. Por quê? No sistema internacional, metro por segundo. Então, tem que lembrar. Se eu tiver metro por segundo e eu quero ir para quilômetro por hora, eu pego o valor e multiplico por 3,6. Mas se eu estou em quilômetro por hora e eu quero ir para metro por segundo,
eu faço a divisão por 3,6. Então, você vai perceber que quando eu pegar esse 36 aqui, ó, e dividir por 3,6, vai dar 10 metros por segundo. Tá? Então, é esse item aqui que eu tenho que utilizar. Ó, tá? Então, fica atento. Tá? E aí, ele aqui, a partir de uma 1,5 metro de distância do solo. Então, o posicionamento aqui, ó, quando o menino está lançando, né? Essa distância aqui, ó, ela está 1,5 metros do solo. A figura mostra o momento de lançamento, a altura máxima atingida, que é essa aqui, ó. Em relação ao menino, tem uma altura H. E em relação ao solo, uma altura. Tá? Então, beleza. Então, quando está sendo lançado aqui da mão do menino, ó, tá vendo que da mão do menino está saindo com nada a ver o quê? Velocidade. Então, tá tendo o quê? A energia cinética. Energia cinética relaciona lá, ó, com velocidade. Então, desprezando a resistência do ar, não tem atrito. Julga os itens verdadeiro ou falso. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só. Quando está saindo dessa posição aqui, ó, conservação da energia mecânica, né? Essa energia cinética vai converter em energia potencial gravitacional, onde vai ter o quê? Altura. Então, dá para eu saber também questão de altura. Então, nesse caso aqui, eu posso fazer o quê? Bom, a energia cinética, né, é a massa, velocidade, o quê? Ao quadrado dividido quem? Por 2. Bom, então, nesse caso aqui, quem que é a minha massa? Se eu colocar 100, eu vou errar. Tem que colocar quem? 0,1. Não inventa moda. 0,1. Qual que é a velocidade? Lembra que não é 36, é o 10, porque tem que fazer a transformação do sistema internacional, metro por segundo. Então vai ser o quê? 10 ao quadrado. Dividido quem? Por 2. Então, a energia cinética vai ficar o quê? 10 ao quadrado é 100. Cuidado, isso aqui não é 10 vezes 2, viu? Não é 10 vezes 2, para ser 20. É 10 vezes 10, 100. Aí, aqui, ó, então vai ficar 0,1 vezes 100, porque 10 ao quadrado, dividido quem? Por 2. Se eu pego 100 e multiplico por 0,1, vai dar 10. 100 que multiplica por 0,1 é 10. Dividido por 2. 5 o quê? Joules. Porque a unidade de energia é joule. Tá? Então, essa mesma energia cinética, quando chegar lá no ponto, então aqui é o estágio 1, ó. É o estágio 1. Então, no estágio 1 aqui, ó, a energia é de 5 joules. Quando chegar lá no estágio 2, a hora que ela atingir a altura máxima, também vai ser o quê? 5 joules. Porque essa energia, ela vai converter, né, essa energia cinética, converter em energia potencial gravitacional, tá? E aí vai atingir essa determinada altura, tá? Vai atingir essa determinada altura. E aí depois ela volta buscando, que é a energia potencial gravitacional, né? Ó, energia potencial gravitacional, mgh, ela vai pegar essa energia e vai converter em energia cinética e vai ganhando velocidade, até que chega aqui na altura do estágio 1 novamente, ó, que é a energia cinética adquirida quando ele saiu inicialmente, quando foi lançado, tá? Beleza. Então, quando você analisa os itens, olha aqui, o trabalho realizado pela força gravitacional na subida é resistente no primeiro quadrinho e possui intensidade de 5 joules. E realmente, né? Porque quando você está analisando lá, percebe sentido orientado, ó. E aí o peso tá atuando o quê? Para baixo, né? E peso é mg, massa vezes gravidade. Então você percebe que o deslocamento tá acontecendo aqui, ó, né? Que é essa alturazinha aqui, ó. Então você percebe que o deslocamento e o peso formam um ângulo de quanto? De 180 graus. Então quando você faz o trabalho da força-peso, né? Que é a força-peso, a altura e o cosseno do ângulo. Mas você percebe que o cosseno é 180. Então, cosseno de 180, ele é menos 1.
Então, nesse caso aqui, o trabalho da força-peso é M, né, menos 1, né? Mg vezes o que? H. Então, realmente é um trabalho resistente, porque a massa, né, dentro dessa direção lá, ó, todo esse trabalho da força-peso é o 5 que foi convertido, né? É a energia cinética, que é 5 joules, que é um trabalho resistente, que é contrário, né? A força-peso está atuando para baixo, mas o deslocamento dele, né, está no sentido que para cima. Então o ângulo é de 180. Quando eu faço cosseno de 180 é menos 1. Então é um trabalho que resistente, né? Ou seja, o item é verdadeiro. Tá vendo? Quando você vai para o item B, ele pergunta se a altura máxima atingida pela bolinha, só que em relação que ao solo. Então você percebe que em relação aqui, ó, o solo já é 1,5 metro. Então ele quer saber quanto que ele atingiu aqui, ó, é esse H, né? Porque quando eu somar com 1,5, você vai dar o 6,5. E aí você percebe que a energia cinética, ela vai se converter em energia potencial gravitacional. Então aqui a gente descobriu que já é 5 joule, né? Nem precisava colocar esse joule, só o 5 mesmo. Vou apagar aqui, tá? Só o 5 mesmo. Aí aqui, MGH. Então eu quero saber essa altura aqui, ó. Então aqui é 5, a massa não é 100, é 0,1, porque tem que transformar em quilo. A gravidade é 10. E aqui é o H. Então quando você pegar 0,1 vezes 10, dá 1. Então 5 é igual a 1 vezes H. E 1 vezes H é H. Então a altura é 5 metros. Então, da posição que saiu da mão dele até atingir a altura máxima lá, foi de 5 metros. Então, quando você soma tudo, o 5 com 1,5, realmente vai dar 6,5 metros. Ou seja, item o quê? Verdadeiro. Bacana? Item verdadeiro. Muito bom. Então, simples. Agora, olha só. O trabalho realizado pela força gravitacional na descida é motor no terceiro quadrinho, como a gente percebeu aqui, ó. Realmente. Por quê? Porque na hora que ele estiver descendo, o peso, né, que é o trabalho da força peso, está no mesmo sentido do que do deslocamento, ó. Tá vendo? Então, quando você faz o trabalho da força peso, né, que é o H e o cosseno do ângulo, você vê que esse ângulo aqui, ó, é de 0 graus, porque está no mesmo sentido, tá? Então, quando você faz cosseno de 0 graus, é 1. Então, é um trabalho motor, que é MGH. Tá vendo? Diferente do item 1, que era um trabalho resistente, que era o sentido contrário, né? E aí, nesse caso aqui, ó, o item o quê? É verdadeiro, né? O trabalho realizado pela força gravitacional na descida, no terceiro quadrinho, possui intensidade o quê? 5 joules, tá? Então, são questões que simples, onde o aluno deveria entender os conceitos, né, por parte aqui, ó, de trabalho. Principalmente aqui envolveu um estudo, né, teórico do entendimento em relação ao que o ângulo da aplicação da força em relação ao deslocamento. Então, o aluno tem que saber, né, o conceitozinho aqui teórico para fazer o entendimento. Associar as fórmulas, né, da energia cinética, que tem a ver com velocidade. Mas não pode esquecer, né, a massa tem que estar em quilo, velocidade em metro quadrado, né? Energia potencial gravitacional tem a ver com altura, né? Aqui, energia elástica, constante da mola do elástico em si, a constante elástica aqui, ó, que é dada em Newton por metro, tá? O que deformou aqui em relação à mola ao quadrado dividido por 2, tá? Então, sim, tem que saber o entendimento. Essa questão caiu do último, e se você for pegar provas anteriores, também tem o mesmo conceito. Uma hora cobra energia potencial gravitacional, uma hora coloca energia cinética,
ou às vezes na mesma questão, né, coloca os 3 conceitos. Pode acontecer, tá? Então, tendo esse entendimento, fica bacana, tá bom? Eu queria falar mais, mas nosso horário se deu, mas eu espero que tenha ajudado aí vocês, né, a buscar pelo menos esse entendimento das questões. Você vê que tem questão que era só direto. Ele pergunta para você, como havia comentado. Fulano, e aí? Sabe do que eu estou falando aqui? Sim. Então, me põe a fórmula aí, aplica os dados que eu estou te fornecendo e pronto, resolve para mim. Ou se não, ó, a questão. Você sabe essa fórmula tal? Ah, eu estou falando aqui, ó, de desvio, eu estou falando do período do pêndulo simples. Você conhece ela? Conheço. Então tá. Me dá a gravidade aqui. Aí você tem que saber isolar, manipular aquela fórmula e ir direto na questão, tá bom? Então é bem direto mesmo, tá? Então é isso aí, tá? E aí, pra galera aí que quer, né, acompanhar aí os estudos, né, se preparando, conheça o nosso material aí, que é bem direto nas questões, sem muito rodeio. Eu sei que quando você vai estudar física ou matemática, o edital é enorme. Só que você tem que analisar as provas daquilo que é mais o que? Recorrente. Então a gente fez um estudo aí relacionado das provas, daquelas questões, dos assuntos mais pertinentes, para ir direto, tá? Então conheça aí nosso material, adquira aí, entre nos nossos canais, né, do YouTube, né, Instagram, acompanha nossas aulas lá, né, comenta e sucesso aí, né, um rumo à aprovação, tá bom? Um grande abraço aí para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.